Olá, amigo e amiga, que bom que você ainda está conosco. Estamos agora para entrar na sessão de número 3, que é a sessão relacionada à solução. Vimos até então a introdução, da qual falou com relação qual é o nosso propósito maior. Vimos algumas coisas elementares em relação ao que nos impede de experimentar a vida de Cristo em nós e através de nós. E nos aprofundamos na última sessão de número 2 com relação às características da carne, da autossuficiência que realmente nos impede de experimentar a vida de Cristo em nós e através de nós e assim cumprir, certo, o maior propósito de Deus. Agora nós iremos estar observando a solução, porque nós teríamos, obviamente, um dilema para resolver, como nós vimos na sessão anterior, que é a carne. Como é que nós resolvemos esta questão da carne, da autossuficiência? Porque nós podemos perceber que quando chegamos aqui, nós chegamos aqui de uma forma já predisposta à carnalidade. E vamos ver como é que Deus, através da sua maravilhosa graça, veio a nos proporcionar algo do qual parecia não ter saída, mas que com Ele nós tivemos a saída melhor possível. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro de tudo eu quero apresentar a você. Você não sabia, mas você é redondinho, certo? E se você pudesse olhar você de cima, cortando a sua cabeça e olhando para você cilindricamente, você seria um inteiro em 3 partes. Todo homem e toda mulher foi feito por Deus, um homem inteiro, uma mulher inteira, mas dividido em 3 partes. Essas partes são comumente chamadas de corpo, alma e espírito. Cada uma delas faz parte de quem você é e de como Deus gostaria de usar cada ser humano no seu plano maravilhoso, redentor para comigo e para com você. Primeiro vamos falar da nossa morada, que é o nosso corpo. Em nossa morada e o nosso corpo, observamos que ali é a casca, é o nosso terno, vamos dizer assim, terreno. É onde Deus depositou tanto a sua alma como o seu espírito. Neste corpo, Deus nos deu 5 sentidos, dos quais nós temos visão, audição, certo? Olfato, paladar e tato. Então nós vemos esses 5 sentidos aqui que Ele nos deu para interagir com o mundo ao redor. Você vê cores, você reconhece as faces das pessoas, você reconhece diferentes formas devido ao fato de que você tem 5 sentidos. Você escuta sons, você discerne esses sons, você sente coisas através do seu nariz, você prova coisas através da sua boca, você também, se você foi privado de nascimento, talvez, da sua visão, você pode com certeza construir uma imagem com as suas mãos. Então Deus nos deu esses 5 sentidos para interagirmos com o mundo ao nosso redor. Mas não fica por aí. Ele também nos deu uma alma. E essa nossa alma é onde Deus depositou a nossa personalidade. A combinação de mente, emoções e vontade em seus vários níveis é o que faz você uma pessoa única, original, peculiar. E a gente vai perceber que essa combinação cria um ser completamente autêntico, que não há uma outra cópia a não ser você em toda a criação de Deus, porque ninguém tem uma combinação em níveis idênticos aos seus. Mas todos nós temos alguns elementos dentro da nossa alma. Nós temos, por exemplo, a nossa mente. E lá nós pensamos, é o nosso elemento de processamento de informação. Você escuta alguma coisa, você vê alguma coisa, você sente alguma coisa, ou com sua mão, ou com a sua boca, ou com o seu sentido de olfato, e você, então, traduz isso para a sua mente e você consegue perceber o que é que você está vendo, o que é que você está ouvindo, o que é que você está sentindo, o que é que você está cheirando, o que é que você está degustando com a sua boca. E aí você também tem as suas emoções. As suas emoções, vamos dizer assim, como sua mente é o seu pensador, as suas emoções seriam seu sentidor, E ali, literalmente, você sente dor e você sente alegrias, você sente outras coisas. Ali é onde você expressa como você está se sentindo, certo?
E você também tem o elemento da vontade. A vontade são as decisões que você toma, as ações que você escolhe, as atitudes que você decide ter. E essa combinação, como eu falei a você, é a sua personalidade. A sua personalidade é a parte de você que Deus deu para você interagir com as outras pessoas. Então, quando você vem conversar comigo, você sabe que você está conversando comigo. Por quê? Porque você já me conhece e sabe que eu tenho essa combinação de mente, emoção e vontade em níveis das quais só eu tenho. E aí, então, nós podemos nos relacionar. Eu escuto o que você fala, eu processo, certo? Eu desenvolvo uma crença em relação ao que você fala, eu desenvolvo uma emoção da qual vai me levar a fazer e tomar decisões. Então, é interessante você observar que tudo aqui tem um verdadeiro sentido para existir. Por último, Deus deu a você um espírito. E o espírito, ele determina a nossa identidade, a nossa natureza. Aqui é exatamente quem você de fato é, certo? E nós vamos ver que nós nascemos de uma forma, em natureza aqui, em identidade, e Deus nos transformou a uma outra forma, em natureza e identidade. Aqui é o elemento que Deus nos deu, a parte que Deus nos deu, para nós interagirmos com Ele. E nós vamos perceber que quando isso aqui está morto, nós não conseguimos interagir com Deus. Mas quando isso aqui está vivo, nós sim conseguimos ver Deus, sentir Deus, pensar em Deus e processar toda a sua vontade que vai, culminar, certo, em certas decisões que nós iremos tomar. Não sei se vocês perceberam, isso aqui é uma construção ou uma reestruturação daquela primeira casa que a gente viu na seção de número 1. Se você perceber aqui, o que seria o alicerce? O alicerce seria o seu espírito. O que seria as paredes? A sua parede seria a sua mente, onde você processa e define algumas crenças. O que seria então, paredes seriam compostas por mente e emoção, melhor dizendo. O que seria então as suas atitudes e ações? Seriam a sua vontade. Então percebam aqui que são gráficos diferentes para fazer com que você entenda melhor como Deus fez você. Agora vamos dar uma olhada qual foi o processo que Deus escolheu para tornar você uma pessoa da qual Ele pode expressar o Filho dele em e através de você. Mas antes disso, olha só aqui a conclusão que temos em uma frase. Em essência, o que é o homem? O homem é um espírito do qual, o quê? Tem uma alma que o quê? E habita num corpo. Infelizmente, nós temos virado isso de cabeça para baixo. Nós cremos que nós somos um corpo, que tem uma alma, tá? Onde habita um espírito. Acontece que tem um espírito lá. Então, nós damos prioridade oposta ao que Deus nos criou para dar. Por isso que muitas vezes você vai ver pessoas vivendo dos seus corpos ou das suas almas e sequer prestando atenção em quem realmente são, em sua identidade, que é o seu espírito. Agora vamos olhar e prestar bem atenção de como é que Deus transformou eu e você em uma pessoa completamente nova. Primeiro vamos olhar aqui uma pessoa não salva. Certo? O que é uma pessoa não salva? Uma pessoa não salva é uma pessoa que não veio a crer em Cristo ainda como seu Salvador, Senhor e vida. Aqui você tem Deus, certo? Obviamente você tem uma separação aqui entre Deus, um abismo, entre Deus e você, ou a pessoa não salva. E o que nos separa é exatamente o que chamamos de pecado, certo? E pecado não é aqui as ações que vemos entender como erradas, mas sim pecado como força motriz, certo? Como fonte de influência e de domínio sobre nós. É que você faça essa diferenciação aí. Continuamos aqui a ter corpo, alma e espírito, não é? No corpo aí temos a mente, ou na alma temos a mente, as emoções e a vontade. E aqui vamos introduzir um novo elemento ao nosso gráfico, que é esse ser. O que é esse ser? Esse ser, ele é a carne, que nós chamamos de autossuficiência, que opera exatamente entre o corpo e a sua alma, certo? Percebemos aqui que também, quando nascemos mortos em espírito. Iremos olhar isso aqui já. Mas antes disso, percebam como a palavra de Deus nos ensina essa realidade desse gráfico. Em Isaías 59, versículo 2, nós lemos o seguinte: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. O que são maldades?
Outro sinônimo para pecado. Os seus pecados esconderam de vocês. Vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Então vocês perceberam aí que mesmo que você tente, quando você não é não salvo, a fazer com que Deus escute as suas orações, ele não vai escutar. A única oração que Deus escuta de uma pessoa não salva é aquela que ela faz para poder se tornar salva em Jesus Cristo. Essa ele irá sempre escutar. Uma outra maneira de perceber a realidade desse gráfico é encontrada em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. E lá nós lemos: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Que espírito é esse? O espírito morto. Morto pelo quê? Morto porque nascemos com a ausência de vida, com a ausência da consciência divina de nos relacionarmos, até mesmo reconhecermos a existência desse Deus. Ou reconhecemos a existência deles, mas não temos a capacidade de nos relacionarmos com Ele, porque nós não temos a vida dele em nós, do qual nos conectaria a Ele. É isso aqui que o texto está tentando nos dizer. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, o resultado era que viéssemos a morrer nesta condição de separados e mortos em nossos delitos e pecados. Então, o problema básico e real do homem, quando nasce, é que ele está separado de Deus pelo pecado e, consequentemente, sem vida em seu espírito, que o identifica. Então, percebam que agora a ausência aqui do espírito. O espírito está morto. E assim cada homem, cada mulher já nasce com o seu espírito morto, porque faz parte do seu DNA espiritual herdado de Adão e de Eva. Mas como é que Deus fez com que isso fosse revertido? Através da oferta de Cristo de salvação e regeneração e reconciliação, certo? Em Cristo Jesus. Como é que ele fez isso? Eu vou lhe mostrar, morrendo por você na cruz. Jesus Cristo encarnou, morreu na cruz, tomando o pecado que era seu, certo? E assim eliminando aquilo que separava a mim de Deus. E através dele tomar esse pecado, ele faz com que desapareça aquilo que fazia com que Deus não sequer ouvisse as nossas orações, como nós lemos em Isaías 59, versículo 2, certo? E além disso tudo, através da morte de Cristo, certo? Você não só teve os seus pecados perdoados, mas também com a remoção do pecado, você agora se tornou capaz de receber a vida do próprio Deus em seu interior. E aí você recebe a vida dele na segunda pessoa da Trindade de Jesus, que vem viver em você, com você, como a palavra de Deus nos ensina. Então Deus entregou a sua vida por nós, para dar a sua vida a nós, para viver a sua vida através de nós. Então perceba que o processo foi completo de sua salvação. O processo de redenção, ele não termina apenas com o perdão dos seus pecados. Muitas igrejas, muitos teólogos enfatizam o perdão dos pecados como se fosse um fim em si, com relação à obra de Jesus Cristo na cruz, na sua sepultamento, ressurreição e ascensão. Mas foi apenas um dos elementos desta redenção e regeneração que ele efetua na vida daqueles que o aceitam como Salvador, Senhor e vida. Percebam que, além dos seus pecados perdoados, você recebe vida, porque você tinha dois problemas básicos. Um, você era separado de Deus, o outro, você não tinha vida em você. E por não ter vida em você, Efésios 2 nos diz que só iríamos satisfazer a carne. Por quê? Porque é algo automático. Se você está ausente da consciência divina, o que você vai fazer é satisfazer o seu corpo e satisfazer a sua alma. Nada mais
nos resta fazer. Você não vai ser muito diferente de qualquer outro ser animal do mundo. Então percebam aqui realmente o que Deus fez por você. Efésios 1, versículo 7, descreve esse processo de redenção. Nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, devido à graça de Deus, algo que não merecíamos, Jesus Cristo veio e me resgatou de uma vida do eu, me resgatou de uma vida de autossuficiência, me resgatou de uma vida de viver de mim mesmo. Percebam o do que Jesus lhe resgatou. Muitas vezes concentramos, Deus me resgatou do meu pecado, estava eu indo para o inferno, iria arder lá no lago do enxofre. Isso são retratos fiéis ao que a Bíblia descreve, mas nem sequer tocamos no verdadeiro dilema que o homem vivia, que era o quê? Viver de si mesmo e não ter uma outra opção a não ser de viver de si mesmo. E vivendo de si mesmo, o resultado vai ser conflito, frustração, dor, mágoa, ira, ódio, inferioridade, rejeição e todas essas outras coisas que vão permear a sua alma e deixar você doente. Mas não fica por aí. Romanos 5, versículo 8 nos diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Cristo morre por mim e por você, causando assim um processo de redenção completa do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Obviamente, essas etapas estão paulatinamente, gradualmente se concluindo. Em seu espírito, iremos ver que você está completo, você é completamente aceito, completamente amado e perfeito em seu espírito, porque o Espírito de Jesus é um com você. Em sua alma, você vai perceber que você ainda está desenvolvendo a sua salvação, como o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Colossenses. Em seu espírito, Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que um dia iremos alcançar a redenção dos nossos corpos, assim como Jesus o fez. Então, agora o que nos resta fazer? Vamos ver aqui agora um processo que se desencadeia mesmo na vida de crentes que depois de reconhecerem que foram salvos por Jesus Cristo, mesmo assim, ainda continuam a desenvolver ou programar as suas vidas de forma carnal e negativa, ou programar de forma positiva carnalmente as suas vidas. Primeiro de tudo, todos nós tivemos o quê? Experiências, traumas ou rejeições em nossa vida, sejam eles poucos, ou quase nenhum, ou muitos, ou milhares. Uma pessoa que programa a sua carne de forma negativa, geralmente o que acontece? Ela teve uma família da qual ela experimentou muitas experiências traumáticas e de rejeição, ou teve circunstâncias em sua vida de trauma ou de rejeição, ou outros causaram traumas em sua vida ou os rejeitaram. Então, nesse processo aqui, através do filtro da carne, ao invés dela retirar, extrair, certo, a sua identidade do seu espírito agora novo e cheio de vida na pessoa de Jesus, ela ainda depende da sua carne e do seu esforço próprio, da sua autossuficiência para tentar lidar com essas experiências traumáticas e de rejeição em sua vida. E o que é que você vai acabar resultando? Você vai ter uma visão distorcida de Deus. Como assim? Por exemplo, se você passou por traumas na sua vida, você vai questionar a Deus. Por quê? Questionar a Deus não é tanto problema, mas ficar grudado no questionamento porque demonstra que você não quer se desprender e viver a vida que agora Deus tem para você. Mas você talvez ache que algumas dessas experiências, Deus estava castigando você. Ou Ele lhe abandonou, ou Ele não sequer se importava com você. Perceba que isso são simplesmente noções que você tem, percepções devido à sua visão distorcida de Deus. Também você pode desenvolver uma visão distorcida de si mesmo. Eu merecia isso, eu sou uma porcaria.
e você concluir essas coisas de você de maneira errônea, mesmo você tendo uma nova vida, sendo amado completamente por Jesus. E por último, você pode desenvolver uma visão distorcida dos outros, não é? Ninguém presta, eu não vou mais me relacionar com ninguém, toda vez que eu me relaciono, pessoas me ferem, e aí você se isola, você se tranca interiormente. E o que é isso? É você carnalmente filtrando essas rejeições e esses traumas. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que você vai desenvolver crenças distorcidas que vão culminar em emoções negativas e ruins para você. Pessoas que geralmente têm uma visão distorcida de Deus vão se sentirem ansiosos, incompetentes, insignificantes, desesperados, sem esperança, inaceitáveis, sem valor e se sentirem não amados. E infelizmente isso não é a sua realidade, mas as emoções vão continuar bombeando em sua mente e reafirmando a sua visão distorcida de Deus, de si e dos outros. Por isso temos bastante cuidado em entendermos o que ocorre em nosso interior. E, infelizmente, se você pensa assim, de forma distorcida, vai se sentir de forma negativa e vai, obviamente, escolher depender da carne, e suas decisões vão culminar em decisões ruins para vocês, danosas para vocês e prejudiciais. E que muitas vezes a gente vê pessoas tomando decisões erradas, mas não questionamos o que de fato está por trás. E o que de fato está por trás é que ou elas ainda não entenderam, certo? A vida que lhes aguarda na pessoa de Cristo e o que realmente é o processo de salvação que Deus nos convida a fazer parte, ou elas são salvas e compreendem apenas metade do Evangelho e estão ainda vivendo em função do que as pessoas fizeram no seu passado, do que elas e outras pessoas disseram em relação a ela, do que elas acham que Deus acham delas, e todas essas coisas podem ser das piores possíveis. E o que ocorre é que você vai desenvolver camadas ou mecanismos de defesa para você lidar com esses seus sentimentos, com essas suas crenças e com essas escolhas que você está tomando. Sentimentos de autopiedade é muito comum para pessoas que se sentem incompetentes, insignificantes, certo? Inaceitáveis, sem valor, não amado. É algo que você vai nadar naquela piscina da autopiedade porque você se sente assim. E você vai então tentar também a fuga. Tá? Se você se sente insignificante, incompetente, você vai dizer, eu não dou conta, vai se retrair, não vai assumir para você alguns desafios dos quais Deus poderia, com toda a capacidade, fazer com que você viesse a alcançá-los. Você vai tender ao isolamento, você vai desenvolver raiva do mundo, raiva das pessoas, raiva de Deus, porque você está sofrendo dessa forma, porque Deus permitiu isso na sua vida. Isso vão ser sentimentos comuns a você. Você vai desenvolver controle através das suas emoções, talvez controle através dos ambientes, porque você se sente incompetente ou desesperado, e você talvez venha a simplesmente querer controlar situações, você ter um tipo ou sentimento de algum controle sobre o mundo ao seu redor, sobre como você se sente no seu interior. E aí você vai começar talvez a desempenhar para ser aceito. Se eu sou incompetente para Deus, então eu vou trabalhar bastante para Ele, vou me envolver bastante na igreja. Se minha mãe não acha que eu sou ninguém, eu vou mostrar para ela, eu vou ser alguém, eu vou começar a estudar, eu vou começar a trabalhar. Então você vai ter essas mudanças que para as pessoas do lado de fora, poxa, parece que fulaninho agora está realmente desenvolvendo maturidade e responsabilidade. Mas o que você pode estar simplesmente fazendo é dependendo de você para conquistar essas coisas e que as pessoas lhe aceitem e você se sinta um pouco mais competente e um pouco mais seguro com relação a você mesmo, certo? Infelizmente, o resultado disso, ou melhor dizendo, felizmente, é conflito e frustração. Você vai ter conflito com os outros, você vai ter um conflito interior, você vai ter um conflito com Deus, você vai se frustrar com si mesmo, você vai se frustrar com as pessoas nos seus relacionamentos, você vai se frustrar com Deus, porque você vai esperar dele algo do qual, na sua distorção mental, você não era para estar esperando. E ele talvez esteja fazendo algo para com você e você esteja entendendo completamente errado. Agora, calma por aí, falamos um pouco sobre a carne programada de forma negativa. Vamos agora observar que também, se você tiver poucos momentos de rejeição
ou de experiências negativas, mas você cresceu num lar razoavelmente bem saudável, certo? As circunstâncias de trauma na sua vida foram bem controladas, seus pais protegeram você, os relacionamentos que você teve com as pessoas sempre foram dentro de um ambiente protegido, então ninguém veio a causar nenhum tipo de problema com você, você não sofreu nenhum tipo de abuso sexual, de abuso espiritual, de abuso emocional. E você vai notar que também você pode filtrar isso de forma carnal e acabar tendo conclusões também erradas com relação à vida. Vamos olhar aqui que você vai ter também uma visão distorcida de Deus. Por quê? Porque se talvez os seus pais tenham ensinado a você que se você fizer tudo certo, Deus vai ter a obrigação de lhe abençoar, certo? Você vai concluir que o resultado da sua vida é porque Deus se orgulha de você, porque você faz tudo certo. Então você vai se orgulhar de si mesmo. E aí você vai se sentir o quê? Orgulhoso, certo? Confiante, forte, competente, significante, seguro, bem-sucedido, valioso e amado, certo? Mas pelas razões erradas e de uma filtragem que vai fazer com que você viva uma vida muito autossuficiente e muitas vezes de uma pessoa que é muito julgadora dos outros. Você vai olhar pessoas daqui para baixo, você vai se sentir superior a elas. E você vai perceber que também essas emoções vai fazer com que você escolha depender da sua carne. E aí você vai depender do seu orgulho, do controle que você exerce sobre as funções, sobre as coisas na sua vida. Você vai ser uma pessoa de vários julgamentos. Você vai julgar as pessoas pelo que elas fazem, não porque elas são em Jesus Cristo. Você vai se achar melhor do que os outros. Agora, o interessante que você vai perceber é que Deus ama tanto você, que é programado de forma negativa em sua carne, como aquele que é de forma positiva, que você sabe o que Ele faz? Ele geralmente faz com que os opostos se atraem. Exatamente, você está me acompanhando onde eu quero chegar com isso. Ele geralmente coloca uma pessoa de carne programada negativa com a carne programada positiva, para que elas se casem e aí frustrem uma a outra, para que sejam forçadas a procurar a sua suficiência em Jesus Cristo. Então, se nesse momento você está com vários conflitos de casamento ou frustrado em sua vida, certo? Matrimonial, talvez seja uma indicação de que Deus casou você com um completo oposto para forçar você a depender dele e não de você. Agora, observa só aqui que o mesmo resultado vai ser para aquele que programa a sua carne de forma positiva para o que estava programando de forma negativa. Qual vai ser o resultado? Conflito e frustração. Ou você não acha que uma pessoa com muito trauma de rejeição, que se sente segura, não vai estar frustrado com o seu cônjuge, que se sente sempre seguro, confiante e competente? E vice-versa. É óbvio que vai ter. Então você vai ter esse conflito e frustração constante. Não é de se admirar que pessoas que, apesar de se sentirem assim, valorizados, amados, bem-sucedidos, seguros, confiantes, muitas vezes em suas vidas cristãs, começam a sentir um vazio. Por quê? Porque estão vivendo de si mesmas e não daquele que é vida plena, que nos satisfaz por completo, que é Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira identidade. Então perceba isso. Agora, Deus ama os seus filhos programados de forma positiva ou negativa a tal ponto que fará o que for necessário para revelar a falência da carne, para que estejamos prontos para trocar a nossa vida autossuficiente pela vida de Cristo. Então é isso que Deus quer causar na sua vida. Ele quer causar você a procurá-lo e buscá-lo como fonte de vida e reconhecer o que você já tem na pessoa de Jesus Cristo. Isso tudo que nós acabamos de perceber, tanto com a carne programada de forma negativa como de forma positiva, é que nos leva a um ponto do qual concluímos. E aí, como é que iremos solucionar esse problema? A solução de Deus para esse problema é trocando de vida. Ele quer trocar a sua vida autossuficiente pela vida mais do que suficiente de Jesus Cristo. Vemos aqui de novo o nosso gráfico de um inteiro em 3 partes, você e eu, e vemos perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus vai pegar tanto as coisas positivas como as negativas, as más e as ruins,
as que deram certo, as que deram errado, e causará tudo para que coopere para o seu bem, ou seja, o desenvolvimento e amadurecimento do seu relacionamento com a sua vida, que é Jesus. Então perceba bem aqui também que nós temos agora os resultados disso. E o primeiro resultado é que você vai ter uma mente renovada com a verdade. Romanos 12:2 diz: não nos conformemos com este mundo, mas renovai pelo quê? Transformação da sua mente. Você precisa transformar a sua mente, substituir as mentiras que você tem, talvez, aí extraído do mundo, de você mesmo, dos outros, o que os outros pensam de você, a maneira que você se sente, e começar a renovar a sua mente com a verdade, do qual Deus diz, a palavra é a verdade. Então, tudo que Deus diz sobre você, agora se torna, sim, a sua realidade. Então você tem que perceber que através do momento que você renova a sua mente, também você vai ter um outro resultado sobre suas emoções, que as suas emoções gradualmente vão se alinhando com os fatos, os novos fatos em relação a você, a real realidade com relação a você. Então, gradualmente, suas emoções vão começar a serem curadas pela ministração da verdade em sua vida e em seu interior. Com a mente renovada e agora com as emoções curadas, você pode estar livre para escolher depender de Cristo e não da sua carne. Perceba o seguinte, que nos gráficos anteriores, a partir do momento que você vive da sua alma e do seu corpo, você vai sobrecarregar essas duas partes de você, da qual vão se ter efeitos desastrosos. Por exemplo, doenças mentais vão se desenvolver, problemas emocionais vão se desenvolver em você e até mesmo problemas físicos. Doenças psicossomáticas vão abater você. Por quê? A somatização desses estresses, dos conflitos, das frustrações, vão acabar sobrecarregando o seu sistema, tanto imunológico como outros sistemas criados em você por Deus, e vai começar a afetá-los com doenças. É por isso que você vai perceber que muitos, quando têm estresse, têm dores de cabeça terríveis, ou até mesmo processos digestivos desagradáveis. Por quê? Porque você está sobrecarregando as partes que não foram feitas para lidar com esse estresse, frustração e conflito da vida. Então, o que você vai perceber é que as suas necessidades começam a ser supridas por Cristo, não por outras pessoas, não por você mesmo, não por alguma coisa, como seu trabalho, como dinheiro, como possessão, como coisas materiais, mas você procura e busca Jesus como o seu suprimento completo e perfeito. Uma outra coisa é que a mente, o amor, a força, a alegria, a paz de Cristo começa a fazer parte da sua vida e ser sua, porque tudo que você agora é em Jesus passa a ser seu como direito e prometido por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Você começa a renunciar os seus supostos direitos. Direitos de você ser saudável, direitos de você ter o que você quer, direitos de você ser reconhecido, direitos de você ser admirado pelas pessoas. Todos esses supostos direitos que você se agarrava a eles, que você queria que as pessoas dessem a você, que você tinha conflitos com as pessoas, se frustrava a respeito, você começa a renunciá-los. Por quê? A sua mente renovada começa a falar a verdade a você, de quem você é espiritualmente, que você tem a vida de Jesus. As suas emoções começam a alinhar-se com a sua verdade, com relação a quem você é. E você vai começar a escolher a depender da sua nova vida e não da sua carne. A sua vida não vai ser mais filtrada através da sua alma e através do seu corpo, mas através do seu interior, de quem você é em Jesus Cristo. E também você vai experimentar uma liberdade do domínio do pecado. O pecado como força, como poder, ainda vai operar sobre o seu corpo, porque você ainda está aqui habitando em um corpo de pecado. Mas você vai ser liberto do poder automático do pecado que exercia-se sobre o seu espírito quando você ainda não era salvo por Jesus. Observe também que o estresse é entregue a Cristo. Você vai sentir esses efeitos sobre o seu corpo também. Então, talvez não é de admirar que você vai ter um melhoramento na parte de saúde,
tanto mental como física em sua vida, porque agora você está vivendo realmente da fonte de vida da qual você foi criado para viver. Da intenção primária de Deus desde o Gênesis, para você e para mim. E aí você percebe aqui, Efésios 3, versículo 20, Romanos 15 e 18, que são verdades muito interessantes da gente observar. Eu queria até convidar você aqui para olharmos aqui Efésios capítulo 3, versículo 20. Então, se você está com a sua Bíblia aí e está me assistindo, você pode abrir a sua Bíblia agora. Mas eu vou ler para você. E lá fala o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos... estou lendo 2:20. 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E esse poder, ele atua em você na parte mais importante do qual emana toda a vida. Em Romanos capítulo 15, versículo 18, nós lemos uma outra verdade importantíssima sobre essa sua nova natureza em Jesus Cristo. E lá no versículo 18 diz: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Então, a partir do momento que você vive do seu interior, você vai reconhecer que tudo ali emana da vida de Cristo em você, certo? E a vida vitoriosa que todos proclamam aí, não é uma vida de sucesso financeiro, não é uma vida de ausência de problemas, mas sim, Cristo vivendo a sua vida através de nós, é uma vida de vitórias. Grava isso na sua cabeça e percebe que isso aí sim é a vida vitoriosa em Jesus. Agora vamos dar uma olhada aqui na vida eterna, que é a vida de Cristo. Muitas vezes temos conceitos e concepções, infelizmente, meio que viciadas por doutrinas e teologias e ensinos que ouvimos no passado e precisamos desaprendê-los para que percebamos o que realmente a palavra de Deus nos ensina. Se eu perguntasse a você o que é a vida eterna, o que é que vem à sua mente? A maioria de vocês diriam para mim: vida eterna é uma vida que nunca acaba. Mas se você for perceber, vida eterna é uma pessoa, não é um tempo, não é uma linha de tempo, não é um período, mas sim uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. Então vamos dar uma analisada na vida de Jesus aqui, para que você compreenda o que você tem em você, que você possui carregando no seu interior. Nós sabemos que Jesus era o Alfa e o Ômega, ou seja, ele tem um passado eterno porque ele não teve início, e ele tem um futuro eterno porque ele não tem fim. Então Jesus sempre foi e sempre será. Colossenses 1, 16, 17 simplesmente nos diz que ele estava antes de tudo e de todas as coisas. Filipenses 2, de 6 a 8 nos diz que ele encarnou. O seu nascimento é descrito no primeiro capítulo do Evangelho de João. A sua morte e o seu sepultamento com a sua ressurreição é decretado e revelado, expressado pela primeira epístola em Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala desses procedimentos aí, esses processos de Jesus. Em Efésios 1, versículos 20 a 21, fala da realidade de Jesus hoje, assim como Filipenses 2, de 9 a 11, fala da sua exaltação. Então aqui percebemos o que é a vida de Cristo, e ela é a vida eterna. Agora, isso tem a ver comigo. Perceba o que diz aqui em 1 João 1, versículo 1. Ora, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra do quê? Da palavra da vida. Jesus é a vida eterna. Jesus é a vida. Percebam aqui que não é um conceito transcendente que nós estamos falando quando nos referimos à vida eterna, mas estamos nos referindo à pessoa de Jesus, o próprio Jesus, quando nos referimos à vida eterna. E quem é essa vida a que João se refere aqui nesse texto? Vamos dar uma olhada. Primeiro de tudo, ele se refere a Jesus como vida. E vida, a palavra mais usada para descrever vida, certo? Jesus é o Logos da vida. Logos significa a palavra essencial de Deus, Jesus Cristo, a sabedoria pessoal e o poder, certo? Em união com Deus.
seu ministro na criação e governo do universo. Jesus estava criando todas as coisas. A causa de toda a vida do mundo, tanto física como ética. Tudo existe para Jesus, por causa de Jesus, e existe de uma certa forma porque Jesus, ele dá a ética para que saibamos o que é viver de maneira correta. Que para a obtenção da salvação do homem, colocou sobre a natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda pessoa na divindade, e brilhou visivelmente em suas palavras e atos. Esse é o Jesus, essa é a vida descrita por João. Só que João ainda vai mais adiante e diz no versículo 2 do capítulo 1 de 1 João, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui ele usa uma outra palavra, não mais o Logos, mas agora a Zoe. Ele descreve a Jesus como a Zoe. E o que é Zoe? Vida real e genuína, uma vida ativa e vigorosa, devota a Deus, bendita, podendo ser desfrutada ainda nesse mundo por aqueles que colocam sua confiança em Cristo. Mas após a ressurreição, a ser consumada por novas adesões. Entre elas, um corpo perfeito e para durar para sempre. Essa é a vida que você carrega em você, se você está em Cristo Jesus. Se você está nele, ele está em você e ele é um com você. Então perceba aqui o que você exatamente carrega e possui em você. Ainda continuando na primeira carta de João, que nos ensina bastante sobre Jesus como vida, percebemos no capítulo 5, versículo 11 a 12 o seguinte: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vamos dar aqui uma tentativa de falar grego aqui entre nós. Falando um pouco de grego aqui, vamos olhar aqui algumas palavras específicas e entendê-las em seu contexto original. Aionios é eterno, sem começo ou fim, aquilo que sempre foi e sempre será. Esse é o significado da palavra eterno, certo? E quando ele diz que você tem a vida, significa eco, ou seja, ecoar, não é? Que não tem fim, no sentido de possuir, carregar com você por todo o sempre. Então, quando ele diz que você tem a vida eterna, ele está querendo dizer aqui, João, que você carrega em você uma vida agora, sem começo, sem fim, a própria vida de Jesus, você a possui e a carrega em seu interior. Eu quero que você entenda isso, para que você possa deixar que essa profundeza da palavra de Deus atinja o seu coração e venha realmente transformar os seus conceitos. Agora, vamos aqui observar aquela mesma linha do tempo da vida de Jesus que observamos do início, mas agora um pouco aqui descrevendo para vocês. Colossenses fala antes e durante da criação, Filipenses fala do processo de sua encarnação, João do seu nascimento, Colossenses de novo, depois do nascimento, antes e durante da criação, no caso durante aqui, João 19 fala da sua morte, 1 Coríntios, o seu sepultamento e ressurreição, e todas as outras passagens ali no final, fala da sua ascensão. Esses foram os procedimentos aí da vida de Jesus. E essa é a vida que você carrega em seu interior. A vida eterna não é algo que começa quando cremos em Cristo. É algo na qual entramos e nos tornamos participantes no momento da salvação. Recebemos uma vida totalmente nova, a vida de Cristo. Quando nós falamos, receba a Cristo Jesus e você vai ter vida eterna, eu quero que você agora entenda o verdadeiro conceito do que é ter vida eterna. É ter o próprio Filho de Deus em você, unido a você, compartilhando com você a vida dele. Uma vida gloriosa, uma vida agora ascendida, uma vida à direita do Pai, uma vida do qual é cheia de riqueza, cheia de poder, cheia de compreensão e de expressão daquilo que Deus quer para o seu Filho e quer agora em você e através de você. Para que você entenda esse processo do que foi tirar você da sua vida anterior e colocar você agora na sua vida nova, eu quero que você agora pense comigo aqui um pouco do que era estar em Adão.
Muitos ou poucos, né? Melhor dizendo, poucos, né? Pensam em relação ao que era estar em Adão. O que era uma vida em Adão? Poucos assim entendem de si mesmos de que estávamos em Adão antes de irmos para estar em Jesus Cristo. E que Adão estava também em nós, de uma certa forma. Vimos muito essa conversa na Bíblia de estar em Cristo, Cristo em nós em Cristo. E não sequer percebemos que estávamos em Adão e Adão em nós. Nós carregávamos o seu DNA espiritual. E agora vamos perceber exatamente o que significa para nós e no que iria culminar se Deus não tivesse feito alguma coisa. Então, lá em Gênesis, nós vimos o quê? Que Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher lá no Éden. Então, ali está o Éden, Adão representado como o primeiro homem e a primeira mulher, mas logo em seguida vieram a cair. Como caíram? Caíram decidindo não viver mais dependentes do amor e num relacionamento de dependência completa com Deus, mas experimentando do conhecimento da árvore do bem e do mal, decidiram não. Nós queremos nos tornar como ti, ou melhor, superiores a ti, como a serpente nos convenceu. Então eles caíram da dependência e caíram do amor do qual foram projetados para viver. E aqui está o segundo homem, vamos dizer assim, certo? Que veio a nascer, depois um outro, depois um outro, depois um outro e consecutivamente até chegar, desculpe aí, em você, essa pessoazinha aqui. Eu quero compartilhar com você, certo? Uma passagem que vai ajudar você a entender exatamente o que significa estar em Adão. É encontrado em 1 Coríntios 15, versículo 22, a parte A desse versículo, que diz o seguinte: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, todos em Adão vieram a morrer. Morrer do quê, gente? Lembra que eu falei para vocês lá na primeira sessão? Morrer não é deixar de existir. Morrer é não ter vida de Deus em você. Você não tem consciência divina. Deus não pode se comunicar em você, porque você ainda só tem os sentidos naturais de comunicação com o mundo ao seu redor. Aquilo que interagia com Deus está morto, que é o seu espírito. Mas através da nossa redenção em Jesus, Ele depositou a vida de Jesus em você, para que você agora estivesse vivificado. Mas esse processo aqui ocorre da seguinte forma, para que você entenda de forma real e completa. Vamos dizer que esse indivíduo aqui é o seu avô, certo? Este é o seu pai e este é você. Vamos dizer que esse aqui é o seu bisavô. Vamos supor que seu bisavô tinha 5 anos de idade, ele estava cavalgando em uma floresta em seu pangaré, certo? E aí ele veio a cair dele, bateu a sua cabeça numa pedra terrível, pontuda, quebrou, teve traumatismo craniano e veio a falecer. Eu sei, é muito drama, mas tem calma que tem um sentido nessa história para você. Se ele tivesse morrido aos 5 anos de idade, o que teria acontecido ao seu avô? Ele simplesmente teria deixado de existir. Ele não iria existir. Teria acontecido ao seu pai. Ele também não existiria, consequentemente, você não existiria. Por quê? Tudo o que acontece ao seu bisavô, acontece ao seu avô, que acontece ao seu pai, que acontece a você. E é assim que nós herdamos o DNA espiritual de Adão. Tudo o que acontece a Adão vem acontecer a mim e a você. Então, como consequência, Adão tinha tido o resultado de ir para o inferno. O inferno é um lugar real, do qual iremos existir em uma condição de separados de Deus e ausências de vida daquele que nos criou para ter. Eu quero que você perceba aqui, há uma verdade correlacional com relação à minha vida e à sua vida e à de Adão, achada e descrita em Romanos 5, versículos 12 a 19. Eu não vou abrir lá, mas seria uma coisa muito sábia de você abrir lá para nos acompanhar aqui, enquanto estamos tentando descrever esse paralelo entre a minha vida e a sua com a de Adão. Você perceber que tudo acontece com Adão, acontece comigo. Quando Adão pecou, nós pecamos. É o que fala Romanos 5, versículo 12. Quando ele pecou, ele morreu espiritualmente. Ou seja, a ausência de Deus, vida divina, consciência divina, veio a exaurir-se, abandoná-lo, né? Então, ele morreu espiritualmente. Nós também, consequentemente,
herdamos essa morte espiritual e fomos deixados a viver a partir dos nossos próprios recursos, que chamamos de o quê? Carne ou autossuficiência. Percebam aqui que é uma sequência de resultados que herdamos de Adão. Adão pecou, ele morreu espiritualmente e terceiro, ele foi condenado. Ele foi condenado a viver da forma da qual ele escolheu. Ele foi condenado a viver de si mesmo. Ele foi condenado a viver da sua autossuficiência, que é um castigo em si. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: o senhor acha que quando a gente faz certas coisas, Deus está nos castigando? Eu digo, é o castigo em si viver uma vida autossuficiente. O seu próprio pecado já é o castigo e o resultado de você insistir em viver uma vida através das suas próprias forças e recursos. Então Adão ele foi condenado, que simplesmente significa deixá-lo nesta condição para sempre, a não ser que algo venha a acontecer. E devido ao fato dele estar condenado, nós fomos condenados, ou seja, nascemos também já condenarmos a morrermos dessa forma. E ele, consequentemente, pecou, morreu espiritualmente, foi condenado e se tornou, em essência, em natureza, em identidade, um pecador. Quando alguém chega para mim e diz, por que as pessoas pecam? As pessoas pecam, certo? Por dois motivos. Se você ainda está em Adão, você peca porque faz parte da sua natureza pecar. Assim como a vaca munge e ela rumina depois que ela come capim, porque ela é vaca, um pecador, ele sempre vai pecar. Uma outra categoria de pessoas que pecam é porque não compreendem que são novas criaturas e estão vivendo num padrão antigo do que agora não mais deveriam viver. Mas vocês viram aqui o progresso de estar em Adão. Adão pecou, nós pecamos. Ele morreu, nós morremos. Ele foi condenado, você foi condenado, eu e você. Ele se tornou um pecador, eu me tornei um pecador. E pecador só sabe pecar. Agora, a vida eterna é a vida de Cristo. E vamos ver agora aqui uma combinação do primeiro gráfico com o segundo gráfico e ver exatamente a obra de Deus na sua vida. Eu quero que você preste bem atenção, porque se você prestar bem atenção, você vai provavelmente passar por uma transformação na sua vida nesse momento de você entender o que Deus fez por você e em você quando tirou você de Adão e colocou ele em seu filho. Vimos que a vida de Cristo, aqui em cima, não é? São todos esses elementos aí. E vimos também a vida de Adão, da qual estávamos. O que Deus fez comigo e com você? Ele me tirou dessa vida e me colocou nessa vida. Ele tirou você de Adão e colocou você em Jesus. Ele tirou você de participar da vida de Adão para agora participar da vida de Jesus Cristo. Este é, de fato, o processo de salvação. Este é o evangelho da graça de Deus. Eu quero que você entenda isso para que você agora compreenda o nível de transformação que ocorreu em você. Eu quero que você lembre sim de que seus pecados foram perdoados, certo? De que você hoje vai para o céu eventualmente, mas eu quero que você perceba a profundeza do que é o que devemos anotar aqui nesse processo. Ele tirou você de Adão, ele tirou você de ter pecado, de ter morrido espiritualmente, de ter sido condenado e de ser um pecador por resto da sua vida e colocou você em seu filho. Então, assim como tudo o que Adão era, você se tornou, a partir do momento que Deus coloca você em Jesus, tudo o que o filho dele é, agora você é. Você é aceito, você é amado, você tem poder no Pai, você é incondicionalmente, certo? Amado na pessoa de Jesus Cristo. Você tem toda a sorte de bênção espiritual. Você agora tem sim um valor intrínseco a você. Você é valioso, você é bendito, você é um ministro na mão de Deus. Tudo que Jesus é, você se torna, meu amigo e minha amiga. Essa é a realidade. Antes da gente ir para o próximo gráfico, eu quero que a gente note algumas coisas que ocorreram aqui através dessas passagens. Vamos começar aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4.
Veja só o que diz lá em Efésios 1, versículo 4. E lá nos diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Perceba bem o que esse versículo diz e o que ele não diz. Esse versículo não está dizendo que Deus escolheu quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo. Não é isso que esse versículo diz. Diz que Ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis. Uma vez em Cristo, você é irrepreensível. Faz parte do seu pacote de herança, do qual você foi transferido para desfrutar. É nisso aqui que a palavra de Deus está se referindo. Em Romanos 6, versículos 4 e versículo 5, fala do seu batismo real. Não no batismo efetuado com cerimônias de água, mas o batismo espiritual, que é o batismo válido para hoje. Olha só o que diz lá no versículo 4 e versículo 5. Portanto, somos sepultados com Ele na morte no meio do batismo, por meio do batismo. Que batismo foi do qual Jesus foi sepultado? Batismo da morte. Ou seja, tudo que aconteceu a Jesus acontece a você. Ou seja, quem você era, morreu na cruz. O seu velho homem foi crucificado. Quem você era em Adão está pregado. Você tem que perceber que isso não é mais você. Você passou por esse processo. Você agora, quem você era, está apregoado na cruz, foi deixado lá e você deve então se despir agora desse comportamento do qual não mais pertence a quem você de fato é. Versículo 5 vai e nos diz mais uma outra bênção maravilhosa que nós temos. Por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Percebam aqui que você tem aqui não só uma ressurreição futura prometida a você como herança, mas uma ressurreição presente. Quem você era foi crucificado, você agora ressurgiu para uma nova vida, uma nova identidade. Você viver agora como nova criatura na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 5, finalmente. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Perceba que você, meu irmão, é um em Jesus e você agora tem toda essa sorte de bênção aqui. Vamos aqui para Efésios capítulo 2 e versículos 5 e 6, porque a bênção ainda continua de quem você é e do que você possui na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 5 nos diz o seguinte: Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde é que você está agora nesse momento? Você está agora nesse momento sentado à direita do Pai e de lá você vive aqui. De lá você vive aqui. O que você tem que agora perceber é que você tem que viver dessa perspectiva celestial, não como uma pessoa desse mundo, mas como uma pessoa do mundo de lá, que foi permitido viver aqui para influenciar, impactar e amadurecer, certo? Na sua vida em relação ao que você possui na pessoa de Jesus Cristo. E para terminar, vamos olhar aqui agora Colossenses 3, versículos 3 e 4. Olha só o que diz lá. Pois vocês morreram. Vocês morreram quando? Quando vocês creram em Cristo Jesus, o ato da sua co-crucificação com Jesus foi real, existiu, e quem você era em Adão morreu na cruz, certo? É o que aqui a palavra de Deus está dizendo a você. E aí ele diz, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aonde é que você está agora? Onde é que essa vida está? Escondida em Deus, em Cristo Jesus. Onde é que Cristo está? No céu. A sua vida está garantida lá com você. Você vive de lá aqui. Você tem uma perspectiva da qual você tem que entender que você não é mais desse mundo. Você é do mundo de cima, do alto. E no versículo 4 ele diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui está se referindo à ressurreição e à ascensão daqueles que creem em Jesus Cristo e que possuem vida nele. Esse é o pacote, essa é a vida que agora é sua. Perceba que Ele transferiu você daqui para aqui. Ele tirou você do reino das trevas para o reino do seu Filho. Perceba que é isso que você possui na vida de Jesus Cristo. Tá bom? Agora, para encerrar, eu queria mostrar a vocês
um outro gráfico que nos ajuda bem a perceber os dois aspectos da salvação que nós estamos falando aqui. Esse primeiro aspecto do lado de lá, se você faz parte de uma igreja evangélica, você deve conhecê-lo bem. Você deve ter ouvido ele várias vezes. Mas esse segundo aspecto aqui, você ouviu ele hoje. Você ouviu ele agora. E você tem que fazer alguma coisa para ele para que você possa usufruir da vida que você tem agora em Cristo Jesus. Naquele primeiro aspecto ali é que nós somos salvos dos nossos pecados. Alguém veio para você e falou para você que você era um pecador, que você precisava de um Salvador e que Cristo Jesus tinha morrido por você na cruz, para que pagar os preços dos seus pecados, a penalidade que era sua. E a pessoa explicou que se você cresce nisso, seus pecados seriam perdoados e que você um dia iria morar com Jesus no céu. Isso é tudo verdade. É um lado da cruz, mas lembre-se que a cruz é completa em sua obra. E isso aí lidou com o seu comportamento. Você tinha um comportamento pecaminoso, do qual fazia com que Deus, se justo como Ele é, visse aquilo e tivesse que julgar. E para que Ele não julgasse você com morte física, eterna, Ele veio e enviou o seu Filho para morrer no seu lugar e tomar essa penalidade sobre mim. O problema era que eu tinha pecado, a solução, Cristo morreu por mim, certo? A nossa resposta, eu aceito o dom da vida eterna, que é providenciado por Jesus Cristo. Qual é o método do que eu faço isso? O meio, pela graça, mediante a fé, segundo Efésios 2, versículos 8 e 9. Esse é o primeiro lado do Evangelho. Aqui vamos agora para o segundo lado do Evangelho, que muitos não percebem que existem também. Além de você ser salvo dos seus pecados, Jesus Cristo, através da crucificação, sepultamento, ressurreição e ascensão, veio salvar você de você mesmo, de você autossuficiente, de se esforçar, de viver daquelas características da carne que nós vimos até então nas outras sessões, de você viver da árvore do conhecimento do bem e do mal, e você viver agora da árvore da vida. Ele veio salvar você dessa estratégia de vida que você vivia da sua alma e do seu corpo. E a maneira que ele fez com isso, fez com que lidasse com a sua identidade. O seu problema não era só que você pecava, o seu problema é que você era pecador. Ou seja, por natureza, você era adâmico. E por você ser adâmico, tudo que Adão era, você herdou de herança e DNA espiritual. Você tinha uma identidade da qual não fazia nada por você, a não ser fazer você se tornar um autossuficiente, um egoísta em relação a como você vive. O problema era que eu era autossuficiente e derrotado. Derrotado em relação a uma vitória, de que é o quê? Cristo vivendo em mim, que realmente é uma vida de vitória. Eu não tinha isso, eu não estava percebendo isso. E aí qual era a solução? Eu morri com Cristo. Lá, Cristo morreu por mim. Aqui, eu morri com Cristo. Quem foi esse eu que morreu? Esse eu que morreu era o velho eu em Adão. Foi esse eu que morreu. E qual é a resposta que Deus espera para que eu possa sim ser salvo de mim mesmo? Confiar em Cristo para ser a minha vida. Ali é confiar ou aceitar o dom da vida, que é Jesus Cristo morrendo no meu lugar. Aqui é aceitar a Cristo como vida. Vida da qual acabamos de perceber o que inclui e o que podemos nos tornar participantes. Qual é o meio? Pela graça, mediante a fé. E assim se encerra essa sessão. Eu espero que você agora possa parar um pouco de assistir e começar talvez a revisar um pouco do material que nós cobrimos até então. Eu sei, foi bastante campo para cobrir e tem muita coisa ainda a ser vista de bênção para a sua vida. Então vem para a próxima sessão.